Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver uma questão que caiu aí na PUC São Paulo. É uma questão que trata de probabilidade. Então nós temos a seguinte questão: três crianças do sexo masculino e três crianças do sexo feminino são chamadas ao acaso para submeterem-se a um exame biométrico. Qual é a probabilidade de serem chamadas alternadamente crianças de sexos diferentes? Então temos a seguinte situação. Nós vamos escolher aleatoriamente, ou seja, ao acaso, 6 crianças, sendo 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. E vamos calcular a probabilidade de serem chamadas alternadamente crianças de sexos diferentes. Ou seja, vai ser qual é a probabilidade de eu chamar um menino, uma menina, um menino, uma menina, um menino e uma menina, até que se completarem as 6 crianças. Ora, vamos à solução. Então é o seguinte, nós temos aqui 6 crianças, A, B, C, D, E, F. 6 crianças aí que foram escolhidas ao acaso. Para fazer o exame biométrico. Não necessariamente a criança A vai ser a primeira a fazer o exame. Eu poderia ter essa sequência, a F sendo a primeira criança, F, aqui C, aqui A, aqui D, tá faltando qual letrinha? O B, A, B, C e o E. Poderia também ter esta formação aí, ó, observe. 6 crianças vão ser chamadas, não sei a ordem, então precisamos permutar essas crianças de 6 formas diferentes. Isso eu posso fazer através de permutação de 6 elementos, que é dado pela fórmula 6 fatorial. Então fazemos a permutação dessas 6 crianças, porque não sabemos em que ordem serão chamadas, tá? Então 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E sabemos que o resultado disso aqui é 720. Multiplicando aí, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos encontrar 720. Onde 720 vai ser todas as possibilidades, ou seja, vai ser o nosso espaço amostral. Todas as possibilidades em que essas crianças podem ser chamadas, tá? Eu posso chamar, por exemplo, os 3 primeiros podem ser meninas e os 3 últimos meninos, pode acontecer isso ao acaso. Eu posso ter chamado os 2 primeiros ser meninos, aí o terceiro ser uma menina e assim por diante. O que ele quer saber é qual é a probabilidade de serem chamadas alternadamente crianças de sexos diferentes. Ou seja, ele quer saber esta possibilidade aqui, ó, de ser chamado, por exemplo, um homem, depois uma mulher, depois um homem, depois uma mulher, depois um homem e por fim uma mulher. De tal forma que nós temos aqui, ó, 3 homens que foram chamados, crianças, é claro. Tá? Coloquei homem aqui para separar do sexo masculino do sexo feminino. E evidentemente aqui nós temos 3 mulheres. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher esses homens? Ora, eu posso escolher uma das 3 crianças do sexo masculino, para ser a primeira a fazer a biometria. Depois restam 2 crianças para a terceira posição aqui, ó, restam 2 crianças. E para a quinta posição só sobrou uma criança. De tal forma
que o total de escolha de meninos do sexo masculino vai ser dado pelo princípio multiplicativo aí, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. O mesmo vai ocorrer para as crianças do sexo feminino. Então, ó, por exemplo, essa aqui é a menina que vai ser a segunda a ser chamada aí para fazer a biometria, uma das 3. Então, eu tenho 3 possibilidades para esta criança do sexo feminino. Aí sobraram 2 para esta aqui, ó, do sexo feminino. E sobrou uma para a última criança que vai ser colocada ali, ó. Então, aqui eu também tenho, no total, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades aqui, eu também tenho. Então, para cada 6 possibilidades de menino, eu vou ter 6 possibilidades de menina. De tal forma que, pelo princípio multiplicativo, nós temos 6 vezes 6, 36 possibilidades aí, ó. Temos 36 possibilidades de escolher essas crianças aí alternadamente, sendo um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Ou seja, uma criança do sexo masculino e uma criança do sexo feminino. Isso alternadamente. Ora, nessa situação aqui, que eu vou chamar de número 1, nós fizemos levando em conta que a primeira criança a ser chamada foi um homem, mas poderia ocorrer a seguinte forma: poderia ocorrer, que eu vou chamar de situação 2, a primeira criança ser uma menina do sexo feminino. Então, menina, ou seja, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. De tal forma que eu tenho aqui 3 meninos também e 3 meninas. E, evidentemente, aqui também o total vai ser 6 vezes 6, 36 possibilidades também, ó, 36 possibilidades. Começando por uma criança do sexo feminino. E lá em cima, na situação 1, alternadamente, começando por uma criança do sexo masculino, também eu tenho 36. De tal forma que o total aqui de possibilidades é 72. Então, existe 72 possibilidades, ó. Qual a probabilidade de serem alternadamente crianças de sexo diferente? Existe 72 possibilidades, num total de 720. Então, a probabilidade vai ser dada de ocorrência desse evento aí, que nós chamamos do evento A, vai ser o número de probabilidades de ocorrer crianças serem escolhidas alternadamente, segundo o sexo, masculino, feminino, são 72, num total de 720. Horas, percebemos que 72 é divisor de 720. Aliás, 72 vezes 10 dá 720. Então, fazendo as simplificações aqui, eu vou ter 1 para 10. Então, vou ter a razão de 1 para 10. E sabemos que 1 para 10 representa em porcentagem 10%. Então, são 10% vai ser a probabilidade, de serem chamadas alternadamente crianças de sexos diferentes. A resposta é 10%. 10% é essa probabilidade. Tá aí. Tá resolvida essa questão da PUC. Uma questão interessante, muito boa essa questão. Espero que você tenha entendido a resolução. Se você gostou desta aula, contribua com o nosso canal, se inscrevendo, ativando aí o sininho para receber novas notificações quando for enviado novos vídeos. E também gostaríamos que você fizesse comentários sobre esta resolução. Aguardamos você até uma próxima aula de probabilidade.